Então, já eu desde aqui, como eu estava falando aí, desde as 7h30, né, 19h30, já estava aqui em concentração. Não, eu vou falar concentração, mas é com o intuito realmente de preparar, harmonizar o ambiente, para que nós aqui, pelo menos eu, e espero que nos lares de vocês também, recepcione os espíritos que vão conosco estudar. Que a espiritualidade aproveita, as pessoas estão com interesse de estudar, que eles traem para nós, traz até os nossos lares esses espíritos que têm afinidade conosco, de alguma maneira, para também complementar os ensinos. Então, vamos agradecer à espiritualidade por esse momento, que eles nos amparem também à nossa instrução, para nosso desenvolvimento, pedindo ao Pai, então, que abençoe a todos os nossos irmãos e parentes, os nossos lares, e que possamos contribuir divulgando a doutrina espírita, passando para as pessoas o que é realmente a lei de encarnação, o que é a lei de reencarnação, que é uma lei divina, é uma lei da natureza. Então, nós vamos estudar esse item de hoje, fluido cósmico universal. E sejamos amparados e agradecemos a espiritualidade, os nossos anjos de guarda, por tudo que nos fizeram durante esse período que estávamos de recesso. Que assim seja. Bom, vamos lá. Eu vou aqui. Cadê aqui? Como sempre, eu gosto de abrir, como eu digo, esses estudos com a presença de Jesus. Mesmo nas minhas palestras, já disse isso várias vezes, e está aí Jesus. É uma imagem também simbólica e tem muita coisa para a gente tentar interpretar, né? Então, essa é a imagem que Jesus está batendo à nossa porta. Ele está pedindo para que nós abramos os nossos corações, os nossos ouvidos e escutemos o que Jesus tem a nos ensinar. E, através do Espiritismo, Jesus, de novo, como Consolador agora, vem nos expressar, através de Allan Kardec, essa doutrina realmente inigualável. Então, vamos aqui. Hoje, nós vamos ver aqui, já vamos adentrar aqui, então, no módulo 7, que é a pluralidade dos mundos habitados. O objetivo geral desse capítulo aqui, desse módulo, do módulo inteiro, é possibilitar o conhecimento a respeito da existência, da formação e das diversas categorias de mundos habitados. Então, nós temos que iniciar por uma questão óbvia, né? Que, para entender a questão desses mundos, aí nós vamos ver aí a questão do fluido cósmico universal. Né? Então, só um pouquinho aqui. Está aí, olha. É o FCU, tantas vezes designados na doutrina espírita com essas iniciais, né? FCU, Fluido Cósmico Universal. Também temos aqui, olha, outras. Que, veja bem, se for a questão de adentrar mais profundamente, por isso que a gente fala, o ESD em si, ele é um curso iniciante. Né? É o primeiro curso que tem da doutrina espírita. Então, é um curso que vai trazer nós a vontade de estudar. Então, nós poderíamos aqui falar muito mais coisas. Seria como na escola, você começa ali nos primeiros anos, 9 primeiros anos, que é o estudo fundamental, depois nós vamos para o estudo médio, depois vamos subindo e vamos chegar até o ensino superior. E o Espiritismo vai dessa maneira também. E é isso que é a proposta nossa do grupo de estudo do Espiritismo. Comecemos esse ano e vamos seguir, né? Trazendo o máximo possível de informações para vocês. E aí, então, está aqui, olha.
o primeiro módulo tá aí, é o fluido cósmico universal, trazendo, então, essa massa que existe em todos os ambientes. Vamos lá. Então, nós temos aqui, olha, vamos gravando bem devagarinho, para que a gente possa trazer as ideias iniciais. Olha, é um fluido cósmico, universal, primitivo, elementar, elemento universal. Olha, agora aqui já colocou a individualidade, né? Já coloca como individualizando, é o elemento universal. E, de novo, aqui como um plasma divino. Né? Vem aqui como um plasma divino. Seria mais para nós, nosso entendimento, inicialmente, porque nós temos aí o Hernando Guimarães de Andrade, que vai aprofundar essa questão do plasma e etc. Mas vamos continuar ficando com o plasma. O plasma, nós entendemos a questão dele justamente naquela questão do nosso lar, onde que lá tudo é plasmado. Né? Já lá, quando o André Luiz está no jardim e tudo mais, ele se vê ali, os bancos, as casas, são o quê? Plasmado pelas pessoas que já estão numa condição melhor para se fazer essa manipulação do fluido cósmico. Tá? Então, olha aqui, ó, o fluido cósmico universal é a matéria. Já está aqui, já está colocando matéria. É um elemento, né? Seria um elemento, é um elemento que constitui o universo, e aqui já está dando a questão da ideia de matéria elementar primitiva. É de onde deriva todas as coisas. Todas as coisas são derivadas dessa matéria elementar. Elementar aí seria aquela coisa, olha, sem essa matéria primitiva não se faz nada. E ainda vai, vamos dizer assim, colocando mais informações da seguinte maneira, olha, cujas modificações, então ela é mutável, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Olha que informação, a gente lendo aqui com muito cuidado para frisar direitinho. Né? Então, está ali, olha, ela é a mesma matéria, o mesmo fluido que está no nosso corpo, está também nos corpos dos animais. Está em todo o ambiente. Tudo que tem vida, ele é banhado por esse fluido. Por isso que, às vezes, a gente coloca, não sei se vocês estão percebendo, a matéria embaixo, quer dizer, é um elemento, é um fluido. Está tudo imerso nele. Eu costumo, às vezes, dar um exemplo que, para nós entender sobre fluido cósmico universal, vamos pegar uma bexiga e vamos enchê-la e vamos pôr na nossa consciência, nossa visão, que tudo que existe no universo, e não são um, são mais, tudo que está ali dentro, que nós assopramos ali, nós enchemos aquela bexiga com o fluido cósmico universal. Ok? Então, o universo, nesse exemplo que eu estou dando uma bexiga, quer dizer, nós assopramos e fizemos esse fluido. Tá? Olha, como princípio, início elementar do universo, ele assume dois estados. Dois estados. E vamos ver, então, aqui quais são esses estados. Por isso que já está falando antes aqui que existem as transformações. Olha, o de eterização ou imponderabilidade. Olha, eterização é relativo, perdão, é relativo ou da natureza do éter, ou que é sublime e celestial.
Então, quando nós estamos falando a eterização, que várias vezes a gente vai falando aí no Espiritismo, nós estamos falando de uma coisa sublime e imponderável, ou seja, vai assumir esse estado de imponderabilidade, ou seja, nós não sentimos, não vemos, não pegamos, que se pode considerar o primitivo estado normal. Então, de novo, aí nós estamos fazendo, né? E aí vem aqui, olha, depois desse estado primitivo, vem aí o segundo, né? Porque foi falado que nós temos 2 estados. Então, esse segundo estado é o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele mundo visível. É complicado? Não. Aí eu falo assim, vamos tendo uma ideia de espaço, vamos ver, eu coloquei imagens aí de determinados físicos, astrofísicos, que eles vão tendo essa ideia. Eu fico imaginando a dificuldade que eles têm, a não ser no meio deles mesmos, de passar esses pontos. Então, nós temos que fazer aquele raciocínio de uma coisa abstrata. Por quê? Nós não vemos, não sentimos, não pegamos. Por isso que se diz que Deus, nós não podemos sentir Deus, nós não vemos Deus. Nós sentimos Deus, ou, se colocar essa palavra sentido Deus, pela aquelas coisas que nós sabemos que não foi feita pelo homem. É aí que a gente vai entendendo o que é Deus. É muito maior do que se tentou nos estados do mundo primitivos anteriores, que foi trazido aí e foi colocado como religião, aí se perdeu tudo, né? Mas também não tinha ciência naquela ocasião, e veio com o lado como religião. Por isso que Jesus falou uma frase na sua passagem, que ele falou, olha, eu não vim destruir a lei. Que lei que ele estava referenciando? A lei dos homens? De maneira nenhuma. Jesus, todo o tempo que ele esteve conosco, ele falou as coisas do Espírito, né? Quando ele falou, a casa do meu pai tem várias moradas. Então, ele foi muito mais, ele foi transcendental no ensinamento. Levado. E por isso que a gente vai ver que Jesus não montou nenhuma religião. Ele nasceu no povo judeu ou hebreu, naquela época, ele nasceu no povo hebreu, porque ele nasceu na divisão ali da Palestina, ele nasceu ali no estado da Judéia, né? Onde que estava ali a cidade que ele nasceu, que é Nazaré. Não, perdão, que é Belém. Belém faz parte, a cidade dela, que nem a gente fala, olha, Porto Alegre faz parte da região sul do estado, né? Então, Belém estava ali. Então, pode-se dizer que depois também ele se foi lá para a parte superior daquela divisão e foi para Nazaré, né? Então, toda essa questão, Jesus não veio abrir religião nova, tal. Ele trouxe ensinamentos que transportam nós a se soltarmos da matéria. Por isso que ele falou, olha, o meu reino não é deste mundo. Olha como ele coloca, né? Coisas pontuais. Meu reino não é deste mundo. Que mundo? Meu reino não é do reino material de que vocês estão aí. Nós já sabemos que a doutrina espírita nos ensinou que, quando nós chegarmos a um determinado estágio, nós não, ou seja, depuramos, aprendemos tudo que aprendemos, não errar. Então, quando nós aprendemos a não errar, o que vai acontecer? Nós vamos chegar a um ponto que nós não precisamos mais encarnar. Aí é o mundo de que Jesus falou, né? Meu reino não é deste mundo, é o reino que seria esse que Jesus nos asseverou, né? Então, ele fala aqui, olha, no 8º capítulo, então aqui já está considerando aqui a ponderabilidade, que é, olha, de certa maneira, eles tentam arranjar palavras para nos passar alguma instrução. Consecutivo àquele mundo visível. Então, vai ter a materialização, como teve. Se nós saímos do zero, olha como é engraçado, do Stephen Hawking, quando ele vai falar que, inicialmente,
o universo não existia nada sólido. Era tudo uma massa, né? Uma massa. Então, os planetas foram se agregando matérias e se formou os planetas. Tá? Então, aí é que vem esse estado, o de materialização e de ponderabilidade, vai virar os planetas, que é, de certa maneira, consecutivo, né? Àquele mundo visível. Aí, o ponto intermediário é o da transformação, aí vem, olha, é a transformação desse fluido, né, em matéria tangível. Aí eu estou pegando aí o exemplo do planeta Terra. Então, o planeta Terra eram gases, formação inicial do universo era tudo um gás. Lógico que tem mais coisa, eu estou simplificando e bem, né? Depois ele se solidificou naquela matéria quente, foi se formando os planetas. Olha na imagem que nós temos aí atrás, olha aí quantos sóis aqui, Sol, né? Aí, Sol, tudo que brilha aqui é Sol. Né? Então, tem tudo um conjunto dessas matérias. Então, vem aqui, que olha, o ponto intermediário, ele está pondo como ponto intermediário, não é o ponto final, é o da transformação do fluido em matéria tangível. Ainda aí, não há transformação brusca. Portanto, podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Então, nós estamos ainda entre o estado de materialização, de ponderabilidade, e o outro de imponderabilidade. Certo? Tá ficando claro aí, Rafael? Eu estou acabando bagunçando mais a... Pode falar. Está ficando claro, mas então ainda hoje existe essa transformação. Ou não? Ela já foi finalizada? Sempre, olha bem, sempre. E aí, nota as palavras de Jesus. Jesus pontuou, e essa é uma das perguntas que é feita para os espíritas, daqueles que não são espíritas, eles fazem a seguinte pergunta: olha, como é que o mundo que tinha 250 milhões de pessoas na época de Jesus e hoje tem 8 bilhões, da onde vieram esses espíritos? Aí eles estão muito menos conhecedor de qualquer outra coisa, a gente fala, não, olha, meu pai trabalha e eu trabalho. Essa é a frase que Jesus quis colocar para que fosse deixado para entendimento futuro. Olha, respondendo então essa pergunta, não para de trabalhar. Tem sempre crescendo. O universo, segundo os especialistas aí, né, está dizendo que o próprio Albert Einstein, né, diz que o universo está se expandindo. E Stephen Hawking, ele foi mais longe, ele falou que são 12 universos, não é um. E aí ele vai pegar aquela questão da teoria das cordas. E aí, por isso que eu falo, é que nós estamos estudando, você vai chegando a conclusões melhores, vai ficando mais claro o caminho, vai tirando as cortinas. Olha, é a mesma coisa. Já me perguntaram, Roberto, então a Bíblia está toda errada? Eu falo, a Bíblia está certa. O Emmanuel já disse isso. Vocês vão lembrar de uma passagem que está lá em Paulo, né? Quando Paulo sai na perseguição de Jesus, né? E Jesus aparece a ele, eu vou resumir um pouco, Jesus pergunta para ele, Paulo, o que você... Não era Paulo ainda naquela ocasião. O que você quer comigo, meu filho? O que eu posso fazer por você? E ele fica cego. Agora, olha o sentido simbólico. Aí ele fica cego. Na Bíblia e outros livros aí que a gente vai vendo, os apócrifos, vai se considerar a mesma coisa. Que depois, quando ele começou a ver, começou a cair as escamas do olho dele. Meu Deus, a gente sabe que isso não existe. Mas aquelas pessoas que só leem a Bíblia, não vão pesquisar, elas vão acreditar literalmente naquilo. Eu falo, meu Deus. E aí você sabe que, para tirar um conceito formado, né, como se diz, você tem que... É como diz Alberto Einstein, né?
ele falava que é o seguinte, para se mudar uma opinião é mais fácil você aí explodir uma bomba atômica, porque não tem jeito. A pessoa cristaliza naqueles entendimentos e não sai. Então, os olhos de Paulo não ficou cego. Às vezes, a gente usa expressões da seguinte maneira: ou eu estou cego de raiva. Acho que muitos de nós já falamos isso, né? Eu estou cego de raiva. Então, é toda ali uma explicação ali cheia de imagens, que é para dizer assim, olha, na hora que Paulo abriu os olhos, foi como se começasse a cair as escamas que tampavam as vistas dele. Então, é um sentido o quê? Figurado. Jesus falou, por que os apóstolos perguntaram, por que o senhor fala por parábola? Ele falou, olha, eu falo por parábola, que se eu fosse falar mais coisas, vocês não entendem bulufas. Né? Então, olha bem aí. Vamos aqui, então, nessa questão aí dos fluidos, para a gente bem aqui pontuando. Olha, o fluido cósmico universal. As respostas dadas pelo Espírito São Luís e depois outras confirmaram o Livro dos Médiuns, item 74. Essa parte aqui eu coloquei, tá? Não está na apostila, não. Então, vem a questão da pergunta e da resposta. Será o fluido universal uma emanação da divindade? Prestem atenção. Não, não. Então, o fluido cósmico, de alguma maneira, ele foi, vamos usar assim também, outra vez a gente vai colocar abstrato aí para a gente entender, foi um pensamento de Deus que fez esse fluido cósmico universal. Mas ele não emanou nada. Né? Porque senão a pessoa assim, Deus pegou lá e assoprou, e pronto, aí assoprou, e tá, ele tirou de dentro dele. Não. Nós ainda não sabemos muitas coisas, mas essa dúvida que São Luís já tinha, foi perguntado, e a espiritualidade respondeu para ele, não. Bom, aí a segunda pergunta de São Luís é colocada assim, olha, será uma criação da divindade? Essa é lógica, né? Até eu respondo, essa também São Luís deu um chute no balde, né? Porque ele quis pegar o pé dos espíritos, que nem às vezes o Allan Kardec fazia. Eles respondem sim ou não, mas não responderam. Só disseram assim, tudo é criado, exceto Deus. Então, olha a pontuação dos espíritos. Tudo é criado, exceto Deus. Então, olha como ele deixa aqui para nós estudarmos, essa é a parte que eu gosto. Ele diz aqui a pergunta, será uma criação da divindade, de Deus? Ele não responde nem sim nem não, ele coloca tudo é criado, exceto Deus. Não, falou, mas não explicou. Fala assim, moçada, vamos estudar, vai lá, vocês vão achar aí nos compêndios da vida. Aí vem aqui, olha, o fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Nós já vimos nos textos passados, isso já dava para a gente responder aí no questionário. Olha, o fluido universal será o mesmo? Será ao mesmo tempo o elemento universal? Sim. Olha, agora ele esclarece. É o princípio elementar de todas as coisas. Notaram a diferença da resposta dessa pergunta para a anterior? Essa ficou clara. Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Essa pergunta que a gente vai estudando, realmente, nós só podemos entender Deus pelo efeito Deus. Pelo efeito Deus. Nós não temos outra, no nosso estágio, nós não temos outra maneira. Então, por isso que ele deu essas respostas. Já estou adiantando para vocês. Então, será uma criação da divindade? Tudo é criado, exceto Deus. Criado por quem? Aí depois vocês vão saber. Depois. Aí vem aqui, alguma relação tem ele com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos, é o seu elemento. É redundante, né? Ele já tinha falado que é o princípio de todas as coisas. Então... Exatamente. Vocês veem que
é engraçado, precisa saber perguntar, né? Precisa saber perguntar para se criar uma situação e eles já anteriormente ele já falou, é o princípio de tudo. Aqui eles respondem mansamente, né? Alguma relação? Olha, aí também a pergunta é meia, né? Alguma relação tem ele, o fluido como fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos, é o seu elemento, é um dos elementos. Opa, por aqui, foi longe demais aqui. Agora aqui, vamos ver, voltar, é um dos elementos. Vamos aqui. O fluido cósmico universal, já disseram, seguindo aí o raciocínio de São Luís, olha essa imagem aqui também, olha. Quando a gente pega um telescópio e fica olhando, olha que a gente, quando vê a imagem do Rumble e tudo mais, olha, o Rumble Site, nós ficamos vendo isso aqui, eu fico assim, falo, mas é grande barbaridade esse trem, mas coisa de mineiro isso. Então, aí ele vai completando aqui. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Olha a pergunta. Então, já disseram, porque se vocês pegarem o que nós vamos chegar nele, nas segundas-feiras nós estamos estudando, começamos pelo Livro dos Espíritos, vamos passar depois, na sequência, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Livro dos Médiuns, depois nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois o Céu e o Inferno, e depois nós vamos estudar parágrafo por parágrafo, como nós vamos fazendo, lá o livro do quê? A Gênese. A Gênese vai estar lá um capítulo inteiro sobre fluidos. E na primeira leitura, se a gente embaraia os pelos da perna, como falava um sábio da antiguidade, né? Então, lá está tudo lá. A grande coisa é a Gênese, que é o princípio, né? Não é isso? Gênese é o início. Então, vamos aqui. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será, ao mesmo tempo, a fonte da inteligência? Não, também agora São Luís chutou, né? Que ele aqui, não. Esse fluido apenas anima a matéria. A fonte da inteligência todos nós temos. Os cientistas hoje já descobriram que nós utilizamos menos que 10%. Mas por quê? Eu vou depois colocar um vídeo de uma pessoa aí, entendida no assunto, que ela vai falar sobre neurônios. Né? Ela vai falar sobre neurônios. E quando eu escutei já tinha ouvido falar, a gente vai estudando, mas a maneira com que ela falou simples, aí a gente chega à conclusão, fala, realmente, cada filme que eu assisto, eu jogo fora um monte de neurônio. Então, era bom ocupá-los, não com filme, mas tá bom. Então, aí está aí. Ó. Não, esse fluido apenas anima a matéria. Né? Então, está aí. Olha aí. Agora, tem que... Nós falamos de uma coisa chamada, no Espiritismo, vai fazer parte do passe de uma série de coisas, que é o fluido vital. É aquele fluido que vai dar vitalidade. Mas vamos ver aqui, né, que ele vai explicando. Olha, subproduto do fluido cósmico. Agora está aí. Agora, por que nós vivemos? Existente em todos os seres vivos. Aqui é o nosso fluido, que quando nós queremos um projeto reencarnatório, nós abastecemos o nosso tanque da nossa reencarnação com 70, vamos traduzir agora o combustível em anos, né? Com 70 anos, é aquilo que nós vamos viver. Acabou o fluido vital, nós vamos embora, não tem mais jeito. Chico Xavier e outros aí tiveram um pit stop e houve um abastecimento para eles. Divaldo, né? Já teve algumas vezes. Isso, Divaldo também, né? Já era para ele ter ido. Divaldo mesmo sempre contou bem aí, já falou, olha, eu estou aí recebendo umas moratórias aí, né? Então é dessa maneira, mas é que tem muita vontade de ficar, que nem o Divaldo, está com os problemas sérios de coluna e tudo mais, ele está de cadeira de rodas, então é complicado.
mas ele tem condição de demonstrar e dar exemplo para os outros. Olha, eu estou aqui de cadeira de rodas, com idade, mas estou lúcido. Tanto é que ele teve no Jô Soares, o Jô Soares perguntou a idade dele, ele estava com 89 anos quando ele foi no Jô. Vocês podem baixar na internet, vocês vê aí. Baixar não, vocês vê ao vivo aí, né? Vê ao vivo também não, vê o coisa. E o Jô chega para ele e fala assim, quantos anos você tem? 89. Ele falou, pô, que é isso? Quer dizer, né? Uma lucidez impressionante. Então, é nesse fluido cósmico que nós temos lá, eu abasteci o meu carro, meu corpo físico, com 70 anos. Uma quilometragem, chega lá. Bom, agora aqui também eu vou fazer uma pontuação, que quando uma pessoa comete o suicídio, ela interrompe. Quem quiser ver, eu mandei, acho para vocês, eu mandei aí a radionovela da memória de um suicida. E lá vai contar coisas assim que, se não tiver uma tensão, passa batido, mas se vai pegando o que ela está falando e vai lendo, escutando devagarinho, volta de novo, escuta, vocês vão ver que, nossa, quanta informação. Ela lá, não é ela que está falando, é o Camilo, que ele vai falar, olha, ele não colocou assim desse jeito, mas uma pessoa que vem e desencarna numa determinada idade tenra, com pouca idade, era o combustível que estava faltando ele queimar da encarnação passada, nas mais das vezes. Então, às vezes, a gente fala, Deus é injusto, levou meu filho de 5 anos de idade, isso, aquilo. Não. Ele já vem com as propostas assim, eu vou viver 5 anos, que é o que eu falto queimado pelo suicídio. Ele já passou muitos problemas lá no plano espiritual por causa disso. E aí ele vai arranjar uma maneira de vir numa família e dar exemplo de várias coisas, né? O que os pais têm que fazer, que não fizeram, uma série de coisas. Então, esse fluido vital, a gente fala que é o combustível. E aí tem uma coisa, não dá para fazer álcool e gasolina, tá? É só um aqui, fluido. Olha, fluido ou princípio vital é o princípio da vida material e orgânica. Qualquer que seja a fonte, donde promane, das plantas até o homem. Então, vocês estão vendo que eu já tinha comentado rapidamente que todos os seres vivos, a planta, embora não tenha órgãos, mas ela vive. Por isso que, às vezes, a pessoa fala, Roberto, mas você é ovo lacto-vegetariano, mas você come planta. Eu falei, olha, precisa entender a coisa numa grandeza, que a planta, ainda de todos os casos, a mandioca, são raízes, essas coisas, elas não têm uma vida como nós que somos animais. Os animais, os cachorrinhos, gatinhos, etc., etc., já estão com o princípio quase que individualizando. É diferente. Então, tem determinadas existências, se a gente colocar assim, que são princípios inteligentes. Olha para uma plantinha e fala, descobri o que é princípio inteligente, estou olhando para uma plantinha. E olha que tem plantinha, o girassol, por exemplo, ele busca a claridade do sol. Né? Aí, como já tem um sentido aí, já tem intuitivo, já está lá, já vem na plantinha, ela vai virar para o sol. Então, ali é o princípio inteligente. É por isso que a gente fala, qual a diferença do animal para o ser humano? É fácil, vamos pegar um exemplo. Olha, o ser humano se individualiza e tem condições de construir alguma coisa. Os animais, na maioria das vezes, destrói sofá, destrói a cama, destrói tudo. Né? Então, eles não têm esse sentido das coisas. Bom, esse princípio também é chamado, olha aí, de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Aqui, se vocês pegarem, está todo o princípio de Mesmer. Todo. Eu tenho aqui 5 livros sobre a questão de magnetismo. Os pioneiros a estudar a questão. Porque antes de Mesmer, teve outros, que o Mesmer vem vindo, vem pegando as coisas e vai trazendo mais princípios. Né? Então, está aqui. Então, olha. Fluido magnético. O que é o passe? É uma transfusão magnética. A pessoa que está com menos, nós vamos reabastecê-la.
ou de fluido elétrico animalizado, que também aqui nós podemos falar que é essa questão que vive, que esperneia. A eletricidade, se nós fôssemos ver, ela está ali em constante movimento. Então, para ela, ali é um fluido elétrico animalizado, e vai para um lado, vai para o outro. É a mesma coisa que nós observamos os átomos, como princípio também. Nós vamos vendo eles ali, os elétrons, aquelas coisas todas, tudo em movimentação. Né? Então, aí nós vamos ver aí, é um grande estudioso dessa parte, Sir, né? Porque aqui faltou o inglês, aí, Sir Isaac Newton. O Isaac Newton era um grande estudioso das questões do Apocalipse, e etc., e etc. Tem um trabalho dele sobre essa questão, em que ele pega lá 1260, que soma, mais não sei quanto, que está tudo lá na Bíblia, e ele vai fazendo tudo que está nessa interpretação e chega a números bonitos. Hein? Ser Isaac Newton. Vamos lá. Esse aqui não precisa nem a gente falar nada. Né? Diz que ele não sabia fazer conta, mas ele tinha ideia do que fazer. Diz que ele tirava nota má de matemática. Eu não sei, isso é o que diz. Se a gente procurar aí em determinados livros aí que eu vou contar, fazer a biografia dele, vai contar que ele não era muito bom. Tá aí, então, esse não foi ser, Albert Einstein. Tá aí agora. Esse aqui, muito menos conhecido. Eu tenho os 3 livros do Peter Higgins. Então, a gente vai aprofundando na ciência, vai entendendo mais o espiritismo, mas com base. Não vamos fazer do espiritismo que é uma ciência. Querem fazer o espiritismo religião. Qual é a sua religião? Eu falo, eu sou cristão. Eu sou cristão. O católico também é cristão, o evangélico também é cristão. Ou seja, seguimos Cristo. Mas o espiritismo, Kardec não colocou nada. Para começar, nós não temos dogma. O que caracteriza uma religião é dogma. Nós não temos dogma. O que caracteriza uma religião seria o quê? Uma igreja, templo, isso e aquilo, colocado. Nós temos, no Espiritismo, nós temos uma casa que a pessoa chama-se o dirigente, ele estuda a doutrina e abre um centro, que se dá um nome. Mas ele é o dirigente do centro, ele pinta o lado do jeito que ele quer, ele coloca de todas as maneiras. Né? Esse aqui, não falo nada, não. Esse aqui está aqui, eu tenho uma coleção de vídeos, está aqui, Aristóteles a Hawkins. É simplesmente pegar essa coisa que Aristóteles falou e que esse monstro aqui falou, nós vamos chegando muito mais longe. Ele tem um livro que é sensacional, que é Um Mundo numa Casca de Nozes, uma coisa assim, se eu não estiver enganado o nome, que a gente se perde com tanta coisa de nome. Se alguém sabe aí me corrigir, mas eu sei o que eu acho que é Um Mundo numa Casca de Nozes, né? Uma coisa assim. E nesse livro ele vai ensinar tudo que ele fala, que está escrito naquele livro. Você fala, isso aqui é espiritismo puro. Ele talvez não saiba, nem leu, mas ele está escrevendo espiritismo. Aí nós temos aqui, olha, essa formação aqui que foi considerado o olho de Deus, né? Aí essa imagem aí do satélite aí que ficou dado o nome de olho de Deus. Olha, o fluido cósmico universal, de onde se originam os corpos materiais existentes no universo? Aí é a pergunta boa para nós, hein? Alguém quer chutar ou não? Pode falar, Rafael. Você está ali quase com a língua coçando ali. Pode, não tem problema se errar, não. Eu também errei nas primeiras vezes. Mas vamos lá aqui, não é o intuito nosso. Há um fluido etéreo sublime, divino. Então, aqui a gente tem que fazer essas mudanças para ficar mais entendido. Olha, há um fluido divino. Divino. Olha, então, já viu que aí entra Deus com aquela pergunta anterior ali. Um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Aí já vai ter aquela transformação do quê? Fluido vital. E penetra os corpos. Chamado fluido, éter ou matéria cósmica primitiva.
O fluido vital já é um subproduto dele, mas é esse que a gente fala aí que é o combustível. Nesta substância primordial, encontramos os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam, né, suas magnificências diante da eternidade. Toda essa palavra, a gente fala, olha, como é que a gente não consegue nem entender o que está aqui, né? De todos os universos. Olha, você vê que o Espiritismo aqui não coloca universo. Olha como a gente faz a pegadinha, né? Você fala, não é mesmo. Bom, então, como eu tenho esse livro na edição francesa, então eu gosto muito de ver a edição francesa para ver se também está no português, no plural, perdão. E você vai lá e pega, está lá, ó. Encontramos os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam, né? Suas magnificências diante da eternidade. Está aqui, ó. Quem tiver dúvida que o Espiritismo já não falou de universo, está aqui, ó. Tá? A gente tem que observar essas questões para falar, não, mas não falou, está escrito. Então, está aqui, olha. O fluido cósmico é o princípio alimentar do universo. Sem ele, o universo, lógico, já está dizendo, não existiria. Ele assume dois estados distintos, que é mais para reforçar o que já foi dito antes. O de sublime ou imponderável, né, para a gente ter colocando uma certa mais profundidade, e o de materialização e de ponderabilidade. Seria nós. Sendo assim, é correto afirmar: o fluido cósmico é o princípio elementar do universo. Ele assume dois estados distintos. Aqui eu já passei aqui ou não? Não, né? Vou ver aqui uma coisa aqui, vou voltar. Parou em é correto afirmar. Tá certo. Eu tenho que pegar daqui para baixo. Eu estava lendo de novo aqui, ó. Então, tá para a gente. Sendo assim, é correto afirmar. Olha aqui os elementos que nós somos constituídos: oxigênio, nitrogênio e hidrogênio e nitrogênio são exemplos de gases existentes na atmosfera do nosso planeta. Eles devem ser considerados fluidos imponderáveis, elementos de transição entre o fluido cósmico propriamente dito e a matéria tangível. Então, você vê que aí o oxigênio, sem qualquer um desses elementos, nós não vivemos. Até na água nós vamos achar esses elementos aqui, ó. Como assim? Não, pode procurar que tem. Mas como a aula aqui não é de física nem nada, então é só para a gente pegar o exemplo, que na água a gente já sabe que tem oxigênio. É hidrogênio a constituição. também. Oi? Hidrogênio também. Hidrogênio também. E nitrogênio também tem. São descobertas mais recentes, mas aí as pessoas falam, mas isso aqui está no livro lá dos Espíritos, né? Está lá? Não, está na Gênese. Está lá na Gênese. É uma revelação, porque agora que está sendo condição de mais de 100 anos da Gênese aí, então as pessoas estão se debruçando e caindo o queixo. Falam, mas como é que na hora que lá naquele tempo falou em nitrogênio, não tinha condição de ser testado, não tinha equipamentos. Mas já estava escrito na doutrina espírita. Então, são exemplos de gases. Olha, eles vão falar que isso aqui são exemplos de gases. São exemplos de gases. Isso aqui é outra coisa que chama atenção no meio científico. Olha aí. De gases existentes na atmosfera do nosso planeta. Ele já colocou isso aqui como gases. Mas você entender a questão do que ele está querendo propor ali. Eles devem ser considerados fluidos imponderáveis, elementos de transição entre o fluido cósmico propriamente dito e a matéria tangível. Então, são coisas que, se a gente se debruça em cima da doutrina espírita, do livro da Gênesis, tem muita informação. O terceiro aqui vem, olha, o fluido que dá vitalidade aos corpos orgânicos tem como fonte o fluido universal.
é também conhecido como fluido vital, né? Ou, né, como a gente fala, fluido, mas então você vê que mais propriamente dito é o princípio vital. Princípio, né, ou fluido magnético, ou fluido elétrico animalizado, nós estudamos, vocês veem, olha, colocado na mesma apresentação, essas perguntas, mas você vê que a gente está lá para trás e às vezes, na hora que chega aqui, é lógico, é normal, a gente está prestando atenção no que está sendo apresentado e não se consegue fazer assim um apanhado para responder algumas perguntas. Né? Mas, de qualquer jeito, está aí. Ó. Essa lâmina aqui é importante para a gente começar a ter os princípios de como nós viemos, nascemos, a fundação, né, toda aquela coisa do universo. Não vai acreditar, como as pessoas falam, existiu Adão e Eva. Eu falei, existiu. Existiu Papai Noel, existiu Coelhinho da Páscoa, existiu tudo isso. E aí a gente era tão ignorante, fala, não, mas não pode revelar para os filhos, senão eles podem tomar um trauma. Hoje, se eu falar isso para o meu neto, né, o que você vai pedir para o Papai Noel? Quem é Papai Noel? Eu vou pedir para o meu pai. Aliás, eu vou pedir também para você, que você também é meu pai. E já comigo a coisa é diferente. Não, para mim, você me dá uma grana aí que eu compro o que eu quero. Tá bom, filho, já melhorou. Quanto você quer? 500. Você sonhou, pulou o corguinho agora. Está aqui, ó. Então, vocês veem que tudo que tem vitalidade e movimento está aqui. Uma cadeira não tem movimento, então a cadeira não tem vitalidade. Ok? Ela pode estar banhada de fluidos, que é o que aconteceu com o Kardec, né? Foi lá ver as mesas girantes, aquela coisa toda. Quer dizer, como é que levanta? Porque a madeira não vai ter fluido magnético. Ela não tem princípio vital. Como é que é isso? Eles colocam a mesa, vamos falar assim, dentro de uma bolha, se a gente dá um exemplo assim, de um fluido, de um princípio desse, e através desse princípio, desse fluido que tem magnetismo, eles levantam a mesa. Existe milagre nisso? Não. Roberto, é o mesmo caso da materialização? É o mesmo caso, é o mesmo caso. Essas pessoas, o que a materialização precisa é do ectoplasma, que também é um princípio, já está dentro enquadrado do princípio vital. Quem estudar materialização vai achar tudo isso aqui. Ó. Sem isso aqui, não existe materialização. E ainda mais um elemento que seria o ectoplasma. Mas nós não vimos falar lá atrás em plasma. Olha aí, agora só vamos pegar o dicionário para ver o que seria ectoplasma. Plasma, nós sabemos, aí o ectoplasma juntou, vai entender. Aí. Né? Por isso que às vezes eu falo, eu convido vocês também, dentro do que a gente vai aqui passando, a se debruçarem, a gente quer cutucar, né? Para vocês pegar depois aí a Gênesis, procurar o capítulo, dar uma lida no capítulo, vão abrangendo os conhecimentos. Né? Então, vamos vendo aqui. Ó. Então, a gente já dá para entender os passes, já vai dar entendendo várias coisas. Né? Como você falou, e agora, olha, a materialização está implícita aqui nesse estado aqui. Ó. Sem isso aqui, não adianta ter ectoplasma se não tiver isso, não. Aí nós temos mais aí uma imagem, né, do cosmos, aí, olha. É muito, muito bonito. É muito bonito. Né? Então, temos aí Jesus, chegamos então aí ao fim. Esse capítulo meu realmente do fluido cósmico, ele é pequeno para tentar se explicar do maior porte possível. Poderíamos falando mais coisas, mas realmente vai ficando numa questão de nós estudarmos numa próxima sequência, um estudo aprofundado da doutrina espírita. Tem aí da federação, o EAD, que se fala que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Eu, como gosto de criar caso, eu já falei, não, olha, eu entendo a palavra, vocês me perdoem, né? Aprofundado é trazer mais coisas novas. Né? Você vai trazendo coisas novas. Agora, para somente aumentar o leque daquilo que já está explicado, você vai aumentar. Vem de 10 exemplos, você passa a ter 20. Então, eu discordo um pouquinho da palavra aprofundado.
Agora, o que eu tento fazer nas minhas aulas, que a gente vai tentando, é trazendo um pouco mais, com certa calma, de conhecimento. Né? Eu espero estar conseguindo. Rafael, uma outra coisa que nós começamos já há algum tempo atrás é o seguinte: as aulas agora, nós estamos, por isso que também você já viu que foi um pouco mais curta hoje, as nossas aulas estão no máximo de 1 hora. Né? E estamos quase. Segunda-feira eu tentei, mas deu um problema de delay de fazer as apresentações ao vivo. Tá? E depois, agora essa aula mesmo, depois ela vai estar gravada. E aí você pode entrar lá como é que chama? No canal nosso, lá está todas as aulas lá. Eu vou passar para você o endereço do canal. Tá? Do YouTube, da federação? No YouTube, no YouTube. Tá? No YouTube. Então, aí você vai lá, você vai ver todas as aulas que já foram dadas esse ano aqui, mas essa tudo na sequência. A de segunda-feira já está lá, né? No canal. Eu vou dar o endereço do canal para colocar de novo no grupo, né? Eu já coloco, aí você já tem uma ideia de ver. Agora, eu vou começar, já era para ter começado segunda-feira, não sei se vocês conhecem essa questão de dar aula ao vivo usando o Zoom. Então, tem um problema que depois que até quando eu fiz os ensaios, os testes, não deu problema, mas a hora que eu coloquei realmente para despertar, fazer, deu lactência. Então, deu um delay. Aí eu tive que estudar, aí vai perguntando para lendo ali e tal, e aí já aprendi onde que você faz e tirar a lactência, ou seja, tirar o delay na hora que eu estiver falando. Tal. E aí vai ficar bacana que vocês também vão acompanhando, né, e vão participando através do chat. Né? Aí no chat vocês vão colocando, tal, vai ficando mais atualizado. Vão tentando levar atualizações também no curso. Né? Porque hoje eu vejo aqui, vocês têm uma ideia, Rafael, tem aí, vamos falar, 4 pessoas. Mas agora, a hora que eu soltar lá no grupo, vai dar lá mais ou menos de visualizações, umas 20 a 30 visualizações. Então, o pessoal tem essa condição de estudar no final de semana. E tal. Então, 1h30 que nós estávamos dando, que nem lá na federação, realmente fica cansativo, a pessoa cansa de ficar sentada, já trabalhou o dia inteiro e tal. Então, depois de pesquisa, também eu cheguei a essa conclusão, junto com o pessoal que faz parte aqui do grupo de estudo do Espiritismo, que o ideal é 50 a 1 hora no máximo. Tá? Então, é uma nova modalidade. Fica um pouquinho mais curto, mas a gente tenta condensar de uma maneira melhor. Né? Então, só para tirar a última dúvida, para ver se ficou claro mesmo. Então, o fluido cósmico universal nós somos todos feitos do fluido cósmico universal e somos animados pelo fluido vital, que também é um subproduto do fluido cósmico universal. Exatamente. Então, você vê que tudo está dentro desse princípio, dentro do FCU. O FCU é o princípio da vida, se a gente colocar, é o ponto marco zero. Daí é que vai se derivando outros. Quer ver? Olha, a gente sabe, vamos testar, falar aquela coisa que eu já estudei, gostava dessas aulas de física. Nós já sabemos que se nós pegar um pente, esfregarmos aqui na nossa cabeça, ele vai magnetizar. Aí, se nós pegarmos esse pente com uns pedacinhos de papel cortado, se passar, ele gruda. Se nós pegarmos também esse pente e passar perto dos nossos pelos do braço, os pelos também vão ficar empinados. Através desse magnetismo. Tá? Então, olha como tem já agora condições de explicar com mais profundidade. Então, sem o magnetismo, nós também não existiríamos. Uma das coisas que está dentro do princípio vital é as pessoas falam, por que o coração bate? Né? Parece que tem uma bateria. Tem. Princípio vital. Elétrico. Olha assim, o que a gente vai lá no hospital fazer de vez em quando? Eletrocardiograma. O que vai ser medido no eletrocardiograma? A questão da oscilação vamos falar assim, dos contatos elétricos, que vão produzir o batimento cardíaco, uma coisa e tal. Acabou o fluido vital, o homem tenta ainda, não, a gente vai colocar um outro coração artificial. Não vai dar certo. Não vai. Porque se ele tinha que viver 70 anos, como eu dei um número, podia dar outros números, acabou. Bye. O passaporte venceu, entendeu? Se ele não
não morrer, a polícia vem, pega ele, desencarna ele e leva embora. Né? Não tem jeito. Então, ninguém morre por acaso. Por mais estranha que seja qualquer tipo de desencarne, não tem. Agora, falar que um tijolo, o cara estava andando ali numa calçada, cai um tijolo, bate na cabeça dele e morre, vai falar que morreu de tijolada? Aí a pessoa fala, foi um espírito que passou lá e jogou o tijolo para ele morrer. Não, não foi, não. São pequenos acidentes que acontecem, mas estão dentro dos caracteres aí. Se a pessoa não tiver que morrer, olha, eu vi um dia desse, aí as pessoas mandam sites aí de acidentes, olha, houve um engavetamento que ficou uns 20 carros amontoados. E depois que eles foram tirando os carros, tinha uma criança lá viva. Por que ela não morreu? A mãe morreu, o pai morreu, e ela... Não foi a hora dela, não estava previsto aquele desenlace. Bom, vamos então para a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez esses bons espíritos que conosco estiveram, a esses espíritos também que vieram conosco estudar, tomar esse contato de conhecimento, essa vontade depois deles saírem e voltarem ao seu habitat com vontade de estudar. A própria espiritualidade fala que é um despertar da curiosidade, da consciência de várias pessoas. E nós podemos fazer isso como estamos fazendo encarnados. Despertar a consciência para tudo que é importante, que é a vida. Tem que ter um propósito maior que ainda nós já podemos começar a vislumbrar. Mas Deus ainda fez coisas melhores para nós. Muito mais coisas chegarão até nós. E aí sim, com essas descobertas, nós vamos ver que o sentido da vida é muito, muito desejável, se a gente colocar assim, por Deus. Agradecemos, então, marcamos para a próxima quarta-feira, estarmos aqui reunidos, e que a paz se faça conosco. Que assim seja. Bom, encontrei isso na internet sobre o sentido da vida. Roberto, cadê a Flávia? A Flávia, então, eu só vou colocar para você. Veja bem, no começo desse ano, eu saí da federação e já era uma vontade minha de fazer essas aulas dessa maneira, né? E nós vamos ter mais coisas, nós estamos abrindo o canal, então, até mais pessoas que fazem parte do grupo não estão ainda aparecendo, porque eles também têm compromissos em outros centros, e até mesmo, não vou falar aí da federação, que também... Mas a Flávia acabou ficando lá na federação mesmo, porque uma coisa bem administrada e bem estudada não pode pegar todas as pessoas, trazer e começar a bater cabeça. Então, eu falei, olha, nesse início que nós estamos fazendo, eu acredito que eu sozinho vou dando conta, que é as segundas, quartas e sexta. Segunda, quarta e quinta. E nem, por exemplo, só falando, como eu vou viajar amanhã à noite, eu não consegui arranjar voo, porque passagem aérea está cara de boné, está cara. Então, você tem que arranjar, esperar uma promoção, e eu só consegui uma promoção de um voo amanhã às 21 horas. Né? A um preço não tão salgado, mas ainda é salgado. Eu fui olhar de novo agora, esse mesmo voo que eu mais próximo vai aumentando. Está R$ 2.500, só a ida. Né? Na volta são 5.000. Então, vamos devagar. Tal. Então, por isso que eu falei, então, quinta-feira, amanhã, nós não vamos... meu irmão é livre, esses dois estão aí no canto aí, é o meu irmão e a esposa dele, a Vera, lá de São Paulo. Né? Eu lembro dele. Então, a gente está fazendo assim. Né? E vamos ver se agora eu vou partir de colocar já ao vivo, que aí qualquer um que receber, e aí nós vamos fazer contatos com várias pessoas, com o Divaldo, com o Haroldo e tudo mais, que todos eles vão ter lá no canal deles, vai ter o nosso curso, quer dizer, então já vai também ajudando. E nós vamos aí partindo, já temos alunos também em outros cursos do exterior, né? Da Espanha, dos Estados Unidos, e a gente vai aumentando essa gama. Né? Então, como você perguntou, provavelmente a Flávia estará conosco o ano que vem. Né? Nós estamos indo passo a passo. Não estamos passando a carroça na frente dos bois, senão dá problema. Né? Quintas-feiras é o quê? O estudo é o quê? É estudo... Multiunidade. É estudo da educação mediúnica.
Esse é aquele também que tem na programação. As apostilas que eu trabalho, todas são da FEB, mas com uma nova programação que eles vão começar no ano que vem. Eu já estou com esse material e já estou passando com uma maior profundidade, né? Não é só as apostilas da FEB, tem aquela parte de fazer grupo e etc., que vocês pegar a apostila, isso não funciona. Uma hora e meia para se explicar determinados assuntos já é pouco, né? E é cansativo. E depois as pessoas assistem uma aula, não vem duas, fica aquela... Então, nós vamos fazer aulas de 50 minutos com bastante objetividade, que é o que a própria FEB também já vai fazer a partir do ano que vem. Então, já estamos dando uma premiere, já estamos dando um feedback para eles também, né? Então, às quintas-feiras, nós temos esse curso, que é estudo da mediunidade, que é outra coisa interessante, né? Seja a pessoa que já faz na segunda-feira, estamos estudando bem aprofundado o Livro dos Espíritos. Estamos na pergunta 789 ou 790, mas cada pergunta foi feita, explicada, cada coisa. Pessoas que, muitas pessoas, às vezes, falam, puxa, mas eu tinha lido, já li o Livro dos Espíritos, não entendi isso. Então, falta a orientação, calma, sem pressa, o Espiritismo não tem pressa. Bom, mas vamos lá, então, né? Já fizemos a nossa prece final, vou agradecer vocês, e aí, se você quiser, Rafael, na semana que vem, dentro das suas disponibilidades, é lógico, segunda, quarta e quinta nós estamos aí, no mesmo horário, como diz o Batman, no mesmo bate-canal. Pode deixar, então, pode contar comigo. Ricardo, e você, Ricardo, tudo bem? O Ricardo está ali. Tá ali. Tudo bem, boa noite. Boa noite para vocês. Então, você está aí, ó, você está convidado para o mesmo esquema aí, tá? Sim, com certeza. Obrigado. Eu vou mandar o endereço do canal, tá? Já está lá todas as aulas, lá, já são quase 60 aulas ou mais, né, desde o início do ano. E aí vocês podem dar uma acompanhada também de assuntos mais que chamem a atenção. Então, vamos lá. A todos, mais uma vez, boa noite e muita paz. Boa noite. Boa noite. Boa noite.